Outro exemplo das consequências de acordos não cumpridos é a cobrança provisória de uma multa adicional de 10% do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, nas demissões sem justa causa. Como Vossa Excelência lembra, senador Cristóvão, a taxa extra deveria acabar no ano passado, mas lamentavelmente ainda está em vigor. Essa multa, veja só, foi criada em 2001 e tinha um objetivo claro e único: zerar o rombo, veja só, o rombo decorrente de decisão judicial que obrigou o governo federal a compensar o FGTS pelas perdas relativas aos planos Verão, no governo Sarney, e Collor I, no governo do nosso colega senador Fernando Collor. Ora, a própria Justiça já fez um reconhecimento da responsabilidade da União com aquilo que havia retirado de direito do cidadão com esses planos econômicos. Ora, então, muito mais razão por uma questão social de uma contribuição que vinham sendo feitas, as contribuições vinham sendo feitas regularmente pelos aposentados do Fundo Aeros, na expectativa de que fosse séria a fiscalização realizada pela Secretaria de Aposentadoria Complementar do Ministério da Previdência. O rombo financeiro foi totalmente compensado no caso do FGTS em julho do ano passado. Portanto, nenhuma razão de ser para continuar essa multa de 10% para os empregadores. Portanto, a extinção dessa multa, o fim dessa cobrança, já deveria ter ocorrido. Mas não. E o pior, senador, é importante destacar que a manutenção dessa sobretaxa ou deste peso recai sobre os ombros do setor produtivo. Além dos 10% adicionais, os empregadores já são obrigados a pagar, claro, como se sabe, 40% de multa do FGTS quando a demissão é sem justa causa. Não estamos discutindo esse direito, que é uma cláusula pétrea da Constituição adquirida pelos trabalhadores. Mas esta multa de 10% foi incidida sobre o FGTS para compensar um rombo criado pelo próprio governo. Não bastassem as limitações de infraestrutura, estradas ruins, portos ineficientes e aeroportos congestionados, que encarecem os produtos e serviços no Brasil, os corajosos empreendedores, sejam eles pequenos, médios ou grandes, ainda são obrigados a arcar com mais esse ônus. Aliás, também hoje, usando a tribuna, o senador Waldir Raupp lembrou o fato das empresas que produzem no setor cerâmico e também no setor de vidros, que consomem muita energia, e a energia do gás natural é muito importante, estão hoje se transferindo para a Colômbia ou para a Argentina, por não encontrarem aqui no Brasil um ambiente de tranquilidade e segurança. E mais, pela falta de competitividade gerada pelos altíssimos custos, e eu acrescentaria, pela insegurança jurídica que nós estamos vivendo, porque as empresas contavam que em junho o governo cumpriria aquilo que disse, que quando vencesse o prazo estaria recuperando. Até agora, nada. E o pior, o governo já está sinalizando que não quer acabar com esta multa de 10%, que foi feita com a finalidade específica para cobrir o rombo provocado por aquela indenização que a Justiça mandou o governo pagar aos trabalhadores em relação ao Fundo de Garantia dos planos econômicos. Essa é a questão. Como integrante da subcomissão do FGTS, no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, não posso concordar com a permanência desta multa. Não se discute a questão dos 40%, isso é líquido e certo, né, senador? Nós estamos discutindo uma multa sobre os 40%, que o governo criou para tapar um rombo criado por ele próprio. A manutenção da multa tira da economia e dos planos de investimentos mais de 3 bilhões de reais, segundo a Confederação Nacional da Indústria. É um volume de recursos que vai para os cofres da União. Em vez de reforçar o caixa do FGTS, o destino do recurso proveniente da multa de 10% tem sido outro: ajudar o governo a fechar as contas, na conta dos trabalhadores. No ano passado, esta Casa aprovou o projeto PL 200 de 2012, que visa a extinção da multa por considerar resolvido o passivo que originou a adoção dessa medida. Mas essa proposta ainda está na Câmara Federal, aguardando a deliberação dos senhores deputados.
É preciso, portanto, que o poder público cumpra os compromissos assumidos que resultem em políticas transformadoras à realidade da população. Veja só, senador Cristóvão Buarque, o senhor mencionou, fez uma análise não só de um especialista, de um estudioso das questões econômicas, mas deu uma aula aqui usando informações de cabeças pensantes de nosso país na economia, de várias tendências de várias escolas econômicas. E o governo parece, ele caminha por tortuosas encruzilhadas. Ao mesmo tempo em que ele não resolve esses problemas estruturais, ele continua trabalhando muito no varejo. E mais um plano econômico é anunciado. Então, há muito anúncio. O Palácio Planalto se transformou numa base, parece até a base de Canaveral da Flórida, uma base de lançamentos. Todo dia tem um lançamento, ainda bem que não é um foguete, né? Mas é um novo pacote econômico. O governo prepara um pacote de reforma microeconômica para estimular a melhora dos balanços das empresas, como o alongamento de prazo das dívidas contraídas no mercado. Está em estudo, por exemplo, a concessão de incentivos tributários para a emissão de títulos de pequenas empresas na BMF-Bovespa. A equipe econômica também avalia novo reajuste nos programas Simples e Microempreendedor Individual. De novo, é uma agenda de reforma microeconômica para melhorar o desempenho econômico do país, após mais de 15 pacotes. 15, senador. 15 pacotes, é mais que medida provisória quase. Chega aqui todo dia, né? Para contornar os efeitos da crise mundial nos últimos anos. Mas não é só a crise mundial, é uma crise também de problemas sérios na gestão da economia de nosso país. A ideia agora é criar instrumentos que estimulem principalmente a melhora dos balanços das empresas, como o alongamento dos prazos da dívida contraídas no mercado. Alongar dívida, senador, no meu entendimento, é uma coisa bem simples, é empurrar o problema com a barriga. Isso vale não só para as empresas, vale para os agricultores, vale para todos os setores que estão ainda com passivos não resolvidos e com equações que não estão adequadas à realidade do país. Então, essa informação está hoje no jornal Estado de São Paulo e, como Vossa Excelência citou, nós preferimos que haja um esforço geral do governo no sentido de avaliar as reais condições desses investimentos diretos na área da infraestrutura, da logística, na área de setores, senador. Vossa Excelência é um especialista da educação. Investimentos e políticas mais consistentes na área da saúde, da segurança pública, senador. Cada dia, na segurança, a gente ouve e lê crimes bárbaros, assassinatos, uma falta de resolutibilidade da criminalidade. E o cidadão acaba ficando refém. Então, o governo deveria concentrar a sua energia nessas questões, porque, se não fizer isso, a insegurança jurídica, a falta de perspectiva para o empreendedor, afinal, o que está valendo? Era para valer esse acordo de que, findo o prazo da validade da tal multa dos 10% do FGTS, acabaria a sua validade, porque o governo já fez o caixa necessário para acabar com esse passivo. Não, ele vai manter, porque acha que não pode perder esses 6 bilhões, à custa do trabalhador. Se esse dinheiro fosse para a conta dos trabalhadores, até que poderia ser, não, vai para a conta do caixa único do governo. E aí a gente nunca sabe a finalidade dele. Então, o governo, em vez de economizar, gastar menos, gastar melhor, está levando aí a uma situação de intranquilidade com o desempenho da inflação, com essas questões todas, senador Cristóvão Buarque. Então, mas nós não podemos deixar de permanentemente fazer esse alerta aqui na tribuna do Senado. Muito obrigado, senador.